Um bom dia a todos. Nós estamos nesse momento onde há restrições de locomoção, de sair de casa. Estamos tentando iniciar e continuar, as nossas transmissões de reuniões públicas através de gravações dos estudos das reuniões públicas, através das nossas residências. Então, hoje é o meu primeiro dia experimentando, fazendo essa experiência. Eu até de antecedência já peço que quaisquer falhas técnicas e de discurso mesmo perante uma câmera, que é uma coisa que a gente não está acostumado, que, por favor, todos nós relevemos. Nesse momento, nós estamos todos aprendendo e reaprendendo coisas que nunca fizemos na nossa vida. Então, nós vamos iniciar com a nossa prece, para que a gente possa refletir e conversar um pouquinho. E eu convido a todos a se concentrar e pedir: Senhor Jesus, nesse momento, permita que todos nós que estamos aqui no intuito de trabalhar, de servir a nossa casa, servir a doutrina espírita, e de todos que queiram se conectar junto com as reflexões, possam ser amparados nesse momento pela espiritualidade superior, com a ajuda do Senhor Jesus e, acima de tudo, com a ajuda e sustentação de nosso Pai, para que possamos fazer o que nos propomos. Graças a Deus. Então, gente, todos os anos a nossa casa faz uma campanha, entre muitas outras que nós estamos acostumados a ouvir na casa, no início das reuniões públicas, nos corredores, nos cursos, no próprio site, vários tipos de campanha. Mesmo nesse momento elas continuam, mas todo ano a casa nos sugere que nós pensemos, reflitamos sobre uma campanha de ordem moral, que nos sugere então um pouco de ideias a serem refletidas, pensadas, aprofundadas, veiculadas durante todo o ano. E nesse ano de 2020, desde o início, com tantos desafios postos e impostos a todos nós, a proposta é a gente pensar sobre o valor do serviço, o aprendizado do serviço, o valor de ser útil, E essa ideia nos parece bastante oportuna no momento onde o nosso coração e pensamento se inquietam por todas as restrições e desafios que nos são apresentados, às vezes, inclusive, beirando desequilíbrio físico, emocional, E nós, então, buscando Jesus em nosso coração, perguntamos: Senhor, como estar em paz e relativa serenidade, apesar de tantas dificuldades, de tantas urgentes superações que nos são apresentadas na vida e mais diretamente ainda hoje. E aí a gente fica pensando, nesse momento de reflexão, como tudo, realmente tudo na natureza é serviço. Tudo serve a tudo. O planeta nos serve de casa para essa renovação. As estações do ano servem a todas as renovações da própria natureza. Nos serve o sol, o vento, o fogo, as nuvens, a chuva, a neve, as montanhas, os oceanos, os rios, as pradarias, as praias, as florestas, as savanas, os desertos, os vegetais, os animais, etc. Tudo e todos, servindo a tudo e a todos. No dia a dia, no cotidiano, no passar dos anos, dos séculos, dos milênios. E vamos pensar em nós. E nós, Seres humanos, espíritos imortais que somos. Começando pelo nosso corpo. Ele nos serve individualmente a esse processo evolutivo, acolhendo o espírito que somos. E os corpos em geral, além de outros serviços,
primordialmente servem à reprodução da espécie, para que outros espíritos também façam esse caminho de evolução. Essa experiência da encarnação serve ao desenvolvimento da inteligência e do senso moral no individual e no coletivo, como nos diz Kardec no Livro dos Espíritos, nas questões 132, 136, 67, várias outras questões. Kardec, com as informações dos Espíritos, aborda esse grande objetivo da encarnação como sendo essa oportunidade abençoada de trabalharmos, construirmos em nós a perfeição relativa, enfrentando no dia a dia todas as vicissitudes que a vida de encarnado nos oferece e nos impõe, construindo com o todo, participando, colaborando na obra da criação. E com esse aprendizado do desenvolvimento da inteligência, do raciocínio, da sensibilidade, a gente vai aprendendo a pesquisar. Gente, pesquisa hoje em dia, olha a necessidade urgente, a decidir, a aplicar soluções para todos os desafios e obstáculos que o ser humano encarnado teve e tem que continuar enfrentando ao longo da sua história. Busquemos exemplos na necessidade do desenvolvimento e da própria subsistência, o aprendizado de fazer o fogo, a roda, a linguagem, a escrita, a imprensa, as comunicações, os transportes, a medicina, o direito, a psicologia, a biologia, na engenharia, aplicações das mais diversas, tanto na bioquímica, na química, na civil, de todas as visões tecnológicas, construir pontes, estradas. Gente, a internet, o projeto e a construção da internet que nos permite hoje, agora, estarmos conversando, e todas as suas outras aplicações, tudo isso vem sendo construído pelo ser humano encarnado, pelo espírito imortal encarnado, com a ajuda e intercâmbio com aqueles que hoje estão desencarnados, que já tiveram encarnados e que nós também daqui a pouco trocamos de posição, tudo servindo o desenvolvimento e progresso da humanidade. Em todas as ocupações, profissões, em todas as posições sociais em que possamos estar inseridos, espera-se, a vida espera que todos sirvam, ou deveriam servir, das mais simples às mais complexas. É o gari servindo na cidade, na limpeza das cidades, e nós já tivemos, várias comunidades já tiveram a oportunidade de ver o que é uma cidade sem o serviço dos garis. É o médico, hoje em dia, as equipes de saúde, é o advogado, é o promotor, é o juiz. Nessa interpretação, servindo na interpretação dos direitos e deveres de uma comunidade, professor. A necessidade do serviço do professor, conseguindo passar para as crianças, para os adolescentes, para os adultos ainda também que querem continuar no estudo, toda sua possibilidade de trabalho, a cultura, os artistas, os compositores, os pintores, como a cultura serve ao desenvolvimento da sensibilidade do ser humano, os governantes servindo ao povo, se não servem, deveriam servir, né? Essa é a função, e etc, etc, etc. Enfim, todos servem, porque essa é a lei da vida. E a gente nos foi oferecida uma frase com a seguinte reflexão: ajustemo-nos à consciência do grande renovador, porque em todos os climas e situações o companheiro da boa nova é convidado, chamado e constrangido a servir. Vamos refletir sobre isso?
dentro dessa frase, eu pincelei essa frase que nos foi oferecida pela coordenação doutrinária, para a gente refletir nela e ampliar um pouquinho a nossa reflexão. Quem é o grande renovador que nos diz essa frase? O grande provedor e grande renovador. Deus nosso Pai. Deus nosso Pai, através de todas as leis divinas, naturais e divinas, que renovam, reciclam, sustentam a tudo, em todos os reinos, em todos os tempos, servindo aos propósitos sagrados e divinos, para o desenvolvimento primordial, que já falamos lá no início, do desenvolvimento e evolução. Kardec, em sua primeira pergunta do Livro dos Espíritos, pergunta: o que é Deus? Ele podia perguntar quem é Deus, porque isso é uma ansiedade de todos e um questionamento de todos, em todos os tempos. E o que os Espíritos falam? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O Espírito Miramês, tem uma passagem que ele comenta essa resposta do Livro dos Espíritos, que ele fala: o Deus que procuramos fora de nós está igualmente no centro da nossa existência, porque Ele está em tudo. Sem jamais esquecer do grande e do pequeno, do meio e dos extremos. Cada espírito ou coisa se move no ambiente que a sua evolução comporta. A suprema inteligência está conosco e fala constantemente aos nossos ouvidos, em todas as dimensões do entendimento. Embora, e aí sou eu que estou colocando, muitas vezes, voltando a Miramês, sejamos surdos aos seus apelos e, com isso, sofremos as consequências desse afastamento da fonte divina. E ele ainda coloca: o Cristo, e eu abro parênteses, nos lembrando, encarnado no homem Jesus, fecha parênteses. Continua Miramês: como guia visível, tocou e toca os clarins da eternidade. Quem toca clarim? Quem toca clarim é aquele que quer que aquela pessoa que está adormecida acorde com o barulho, com o alerta, com o aviso. Então, o Cristo, o tempo todo, tocou e toca, ainda hoje, os clarins da eternidade, nos relembrando sobre essa providência e demais realidades e leis. Assim, então, podemos perceber que o grande renovador trabalha o tempo todo, em toda a existência desse universo, regendo, dirigindo tudo e a todos. E na medida que nós vamos afinando essa percepção, ampliando esse entendimento, interiorizando e vivendo nesse entendimento e na abertura dessa sensibilidade, nós vamos ampliando a compreensão e principalmente conquistando aos poucos a paz e serenidade que a constatação da força divina em nós e em tudo nos proporciona. Vamos para outra parte daquela frase: o companheiro da Boa Nova. Quem é o companheiro da Boa Nova? Companheiro da Boa... Jesus trouxe a Boa Nova. Quem é o companheiro da Boa Nova? Todos que fizeram e fazem o seu caminho proposto por Jesus. Procuram entender, procuram aclarar as suas ideias baseadas na proposta da Boa Nova. Então, no seu cotidiano, no aprendizado dos séculos, todos aqueles que se interessaram e que buscaram são os companheiros da Boa Nova. O entendimento, né, da lei de amor e misericórdia. E o que acontece com os companheiros da Boa Nova? São convidados, que é uma maneira delicada, né? Chamados, já precisa de uma firmeza maior,
e nos diz a frase, constrangidos a servir. Então, o que a gente aprende na busca do entendimento da Boa Nova e da vivência da Boa Nova? O que a gente aprende? Várias coisas, né? Jesus propunha várias coisas. Mas vamos nos ater ao objeto da nossa reflexão nessa manhã. Aprendemos principalmente o valor do serviço, o aprendizado do serviço, que foi através de quem? Daquele que foi o maior servidor, e de todos os que se propõem a segui-lo se tornam servidores. E nós ainda imaturos que estamos, todos, valorizamos muito mais o próprio prazer, o ser servido, nos tornando muitas vezes terrenos inférteis ao crescimento dessas sementes jogadas pelo semeador através da Boa Nova. Como nos lembra a parábola do semeador, que é uma parábola muito conhecida por todos, que ele, Jesus próprio, contava, está lá em Mateus capítulo 13, item 2 e itens seguintes, quando ele nos fala dos tipos de terreno. E vamos lembrar aqui rapidamente da parábola tão conhecida, esses 4 tipos de terreno que Jesus se detém. E ele fala do terreno à beira do caminho, que é aquele terreno onde é muito fácil as sementes serem levadas, seja por um vento, por uma ave, se for uma estrada por um carro que passa, por uma pessoa que chuta. Ele fala do terreno também, do terreno pedregoso, que não oferece terra para que a semente crie raízes e dê oportunidade dela crescer, se desenvolver, dar frutos, né? E são facilmente queimadas pelo sol. Essa imagem do sol pode nos lembrar aquela situação dos momentos onde os problemas, as dificuldades, os desafios são abrasadores. Ele diz, queimadas facilmente pelo sol. O terreno rodeado, depois tem outro terreno que ele fala, que é o terreno que é rodeado por plantas espinhosas, que esses espinhos sufocam a semente, que é nova ainda, tenra, sem experiência. Essa é uma imagem também interessante de a gente lembrar em quaisquer terrenos que estivermos inseridos, tem espinho em volta. São situações espinhosas que demandam muita resiliência, muita determinação, muita consciência, né? De crescer apesar dos espinhos. E ele chega, então, no final de sua exposição de parábola, de suas explicações, a falar do terreno fértil, que é aquele que oferece, oportuniza qualidade de solo para o crescimento da semente. E Jesus nos lembra esse crescimento dando 30, 60 e 100. E isso a gente podia dividir sabendo que tem terrenos férteis que no início dão apenas 1%. E vão num processo. Jesus fala dessa realidade do processo, né? De a gente vir a se tornar terrenos férteis no decorrer das nossas experiências. Então, para que não sejamos terrenos de beira de caminho, terrenos pedregosos, terrenos espinhosos, aprendamos a ser terrenos férteis. Em todas essas experiências que a gente se interesse, se afeiçoe ao espírito de serviço, em tudo na vida, nas relações humanas como um todo, na comunidade, na família, no trabalho profissional, no serviço assistencial. E isso dá muito trabalho de todas as ordens, muita determinação, muita persistência, muita resiliência. Vamos então pensar em estratégias para esse aprendizado. Eu, às vezes, fico pensando que quando a gente quer conquistar alguma coisa, eu não, né? Todos os estudiosos
do desenvolvimento humano oferecem isso. Quais são as estratégias que a gente pode buscar para a conquista de certas capacitações, o desenvolvimento de certas habilidades? Nesse específico, eu particularmente acho que, e os espíritos todos colaboram, pelo menos tudo que eu pesquisei, estudei sobre isso, é que a gente deve estar atento ao cumprimento do dever. Na construção, inclusive, da renúncia, palavra difícil para todos nós. Transformar o dever em prazer, obra dos séculos, né? Então, esse questionamento, qual o meu dever nessa situação? Qual é o cumprimento do dever nessa situação? Como eu posso ser útil? Como aprender a viver? Como viver esse espírito de serviço? Porque é isso que nos traz paz, é isso que nos traz serenidade, força, aceitação, saúde e alegria na experiência. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 7, tem uma página chamada O Dever. É uma página do Espírito Lázaro, dada a Kardec em 1863, que ele inclui no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu, particularmente, acho essa página abençoada. Eu vou ler algumas partes que me chamam mais atenção, quando ele diz assim: o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. Reparem, o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo e em seguida para com os outros. Reparem nisso. Nós temos dever conosco mesmo, em todas as situações da vida. E ele continua: o dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos mais altos, nos mais atos mais elevados, como nos atos mais elevados. Ele diz: quero aqui falar apenas do dever moral, sem entrar no dever que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se por se achar em antagonismo com as atrações e do interesse e do coração. E a gente sabe. Esse atendimento aos interesses do coração, interesse próprio do coração e o cumprimento do dever, carece de a gente fazer sempre reflexões. Ele continua: não tem testemunhas às suas vitórias. Não tem. Como não estão sujeitas à repressão às suas derrotas. É uma questão do livre-arbítrio e da consciência, de cada um. E ele fala: o aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Quando muitas vezes a gente está na busca de um cumprimento de um dever e pessoas em volta às vezes não entendem. Essa, mais do que nunca, é a hora de a gente ouvir a nossa consciência, como ele fala aqui, né? E ele fala então: fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. No entanto, como determiná-lo? Com exatidão. Onde começa o dever? Onde começa ele? E onde termina? Reparem, não pode botar bola na boca, hein, gente? Desculpa. Como termina, onde começa, como dever, como termina. E ele fala pra gente: o dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Repara, não é nem quando já está ameaçado ou já entramos na tranquilidade. É quando a gente começa, alguma opção nossa começa a ameaçar a felicidade ou a tranquilidade do próximo. Ali já está a necessidade de a gente refletir e ver como pode fazer de uma outra maneira. E ele continua e acaba: no limite,
em que não desejais ninguém transponha em relação a vós. Ou seja, temos dever de perceber quando situações ou pessoas, no caso, estão tentando transpor esse limite em relação a nós. Isso, gente, é o autoconhecimento, não é? Para a gente, inclusive, aprender a ver que isso está acontecendo e aprender, dentro da brandura e da mansuetude, como Jesus nos falava, a dar os limites. Tem hora, por exemplo, quantas mães hoje em dia estão sendo sobrecarregadas com todas as crianças dentro de casa, fazendo home office, tendo que limpar, passar, arrumar a casa, fazer trabalho, cozinhar, cuidar de criança, ensinar a criança, não sei o quê. Tem mãe que está quase surtando. E tem horas, então, que a gente tem que aprender a lidar com esses limites nossos para dar conta. Não é? Porque vai fazer o quê? Vai botar as crianças presas dentro do armário? Quando elas estão solicitando além do nosso limite, ou crianças ou quaisquer outras pessoas que nós estejamos hoje em dia nessa situação, é apenas um exemplo, e a gente pode estender isso para qualquer situação. E o Espírito Lázaro continua, fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Não, isso eu já falei. Vamos continuar aqui. Ele diz assim, desculpa, gente, coisas desse processo. O dever é o mais belo laurel da razão. O dever descende desta, da razão, como de sua mãe, o filho. Ou seja, desenvolvamos esse processo de pesquisa, de questionamento, de reflexão para desenvolver a razão. Para a gente ir aos poucos, buscando essas nuances do cumprimento do dever. E ele fala, o homem, continuando na mensagem, o homem tem de amar o dever não porque preserve de males a vida, males às quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Então, gente, o cumprimento do dever não vai fazer com que os males naturais da vivência do ser encarnado, a gente possa se subtrair nesse momento que estamos vivendo. Sofre o bom, sofre o mal, sofre o que cumpre o dever, sofre o que não cumpre, sofre o rico, sofre o pobre, sofre o jovem, sofre o idoso, o instruído, não instruído, porque esse momento é da humanidade, é do planeta, às vezes é de uma cidade, às vezes de um país. Esse momento é da humanidade, é do planeta. E ele diz, então não porque vai preservar de males a humanidade, mas porque vai conferir o vigor necessário à alma para que possa enfrentar e vivenciar essas situações com mais pacificação, com mais serenidade, mais energia para o que precisa ser feito. Então, a gente vê a diferença nas pessoas animadas, cheias de ânimo, de vontade de fazer, aquelas que estão se propondo nessas situações a servir o próximo, a servir a si mesmo, a servir em volta de si e ao limite possível que lhe for conferido, ou que a pessoa quiser ampliar. E ele diz, jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus, tanto para a criatura encarnada, do bebê ao adulto, como para o espírito imortal, do espírito mais imaturo ao mais evoluído. As nuances de cumprimento do dever e de serviço se modificam o tempo todo de acordo com as circunstâncias internas e externas que nós nos encontramos. Então, lembremos, o dever é o mais belo laurel da razão e precisamos ampliar a razão e a sensibilidade para ir percebendo isso e vivenciando isso. Esse aprendizado é uma obra da nossa vontade e do tempo.
que faz com que a gente vá desenvolvendo esse processo de aprendizado e nos tornemos terrenos férteis, como diz Jesus, desde os 30 aos 100, a gente podia até reduzir isso, desde os 10, 12, 15, vai aumentando, né? Sabendo que o 100 é a meta. Vamos tentar aprender isso sem angústia, né? Sem essa angústia da perfeição. E para que a gente possa ilustrar um pouco essa ideia, nós fomos buscar um livro que eu particularmente gosto muito, que é No Roteiro de Jesus. É um livro que tem mensagens que foram ajuntadas, compiladas pelo Gerson Simões Monteiro, que recolheu várias mensagens que foram psicografadas pelo Chico, ditadas pelo Espírito Humberto de Campos, que estavam em vários livros separados, e ele compila tudo nesse livro. Então, repito, o nome do livro é No Roteiro de Jesus, é uma pérola. E eu trago aqui no capítulo 2, O Candidato Intelectual, uma história que eu acho que pode ilustrar, uma mensagem que pode ilustrar bem essa tentativa do aprendizado do serviço. E diz que Jesus foi procurado por uma pessoa que queria se candidatar a fazer parte desse novo reino que Jesus anunciava. E que ele tinha muito conhecimento, muita capacidade intelectual. E assim o mestre recebe cordialmente, e em função dos questionamentos desse futuro aprendiz, ele passa a explicar os objetivos do reino, da formação desse reino, da vivência desse reino. E ele diz que o evangelho que traria esse reino seria a luz das nações, consolidar-se-ia à custa da renúncia e do devotamento e serviço dos discípulos, que ensinaria aos homens a retribuição do mal com o bem, o perdão infinito com a infinita esperança. Explicou da paternidade celeste para com todos, que somos irmãos em humanidade, filhos do mesmo Pai. Mas o rapaz, com conhecimento e cheio de ansiedades, continua com várias outras perguntas ao mestre, dizendo: mas, Senhor, para a montagem desse reino, qual a escola filosófica que ele vai obedecer? Quem presidirá essa organização? Jesus fala: nosso Pai Celestial. Mas como aceitar a dominação política, na época de Roma, né, com respeito e auxílio mútuos? Ele continua: qual o direito que competirá aos adeptos da nova revelação? Jesus fala: o direito de servir sem exigências. E o rapaz arregala os olhos e continua: e qual o salário do discípulo? E Jesus fala: na alegria de praticar a bondade. Mas, Senhor, qual o grande partido, qual será o programa? Seremos em todos os lugares uma assembleia de trabalhadores atentos à vontade divina. Senhor, onde estará a voz imediata de comando? Na consciência, meu filho. E os cofres mantenedores do movimento, onde estarão? Situar-se-ão em nossa capacidade de produzir o bem. E com quem contaremos de imediato? Acima de tudo, com o Pai na estrada comum, com as nossas próprias forças. Mas, Senhor, quem reterá a melhor posição nesse ministério? Aquele que mais servir. Nesse momento, o rapaz, né, meio incomodado, coça a cabeça e já francamente atordoado, continua: e que objetivo fundamental temos? O mundo regenerado, enobrecido e feliz. E quanto tempo gastaremos para isso? Jesus fala: filho, o tempo necessário. Mas de quantos companheiros seguros dispomos para o início dessa obra? Jesus fala: daqueles que puderem compreender-nos e quiserem ajudar-nos. E aonde apontaremos as ações, né? Aonde estarão os apontamentos desse reino, da execução desse reino? Jesus fala: nas nossas vidas. O talentoso rapaz, nesse momento, atônito e ainda querendo perguntar muita coisa, Jesus silencia, calmo, sorridente, o abraça e diz-lhe:
Filho, busca-me quando estiveres disposto a cooperar e a servir. E continua seu caminho junto daqueles que, mesmo rústicos e humildes, muitas vezes nada sabendo da cultura da época ou do direito, mantinham-se prontos a trabalhar com alegria e serviço por amor. Então, meus amigos, a palavra, a reflexão, o sentimento do momento, mais do que nunca, mais de sempre, é o aprendizado do serviço, é aprender a servir, é o interesse de ser útil, é perceber as nuances do servir, porque são inúmeras. Serve quem limpa um banheiro, serve quem toma decisões dificílimas nesse momento, para cada comunidade. Nos coloquemos a serviço naquilo que já pudermos, naquilo que já soubermos. E ampliemos esse limite, porque a hora nos pede isso. E para finalizarmos mesmo, temos uma página também abençoada do livro Pílulas de Confiança, ditada pelo Espírito Dias da Cruz, na psicografia de Andrei Moreira, que é intitulado Compromisso com o Serviço. E tem algumas frases que nos diz o seguinte: a cada qual Deus ofertou a oportunidade sagrada da inteligência e do acesso ao conhecimento, das posses e das oportunidades de trabalho, a fim de que tudo se converta em possibilidades de amparo e elevação das almas para a eternidade. Reencarnados sob as benesses do Consolador e das claridades do alto, cada qual traz impresso na alma o chamado divino ao serviço. Vamos ouvir, cada um de nós, que chamado divino é esse que em cada um de nós já pode se fazer ouvir. E ele fala também: as lágrimas dos outros, de outros, são convocação do alto ao coração servidor, que vê em cada qual, com a sua dor interna e a sua própria necessidade de renovação moral, fazendo com que se ative no coração a esperança e a compreensão essenciais ao processo de ajuda. Porque quem não tem esperança e não tem compreensão, não vê caminhos para o processo de ajuda. Então, que a gente possa trabalhar, ativar no coração a esperança e a compreensão para se engajar nesse processo de ajuda. E nesses tempos de definição, é preciso ficarmos atentos a esse chamado interior que nos relembra os compromissos assumidos. O tempo, meus amigos, passa veloz, assim também como as oportunidades. E postergar o serviço no bem é adiar a paz consciencial e a tranquilidade íntima que vem com a instauração do equilíbrio emotivo, físico e espiritual tão necessários. Muita paz a todos, muito obrigada pela atenção e que possamos nós, neste momento, agradecer em conjunto ao Senhor Jesus, aos bons espíritos que certamente nos sustentam, o serviço, a vontade desse aprendizado, que sustente a nossa casa, que sustente todos os trabalhadores e que sustente todas as pessoas desse planeta. Muita paz a todos, um bom dia e vamos em frente. Muito obrigada.